mas a desburocratização é necessária para que o cidadão seja atendido de modo mais rápido, eficaz e com qualidade. Essa é a grande briga e a grande necessidade da população, ser atendido com mais rapidez e com eficácia na saúde. Bem, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com um bate-papo super descontraído com o Padre Sandro, vice na coligação PMDB, PT e DEM, que luta para chegar à Prefeitura de Palhoça. Voltamos já já. De volta com a Primeira Folha Entrevista, que recebe hoje nos estúdios da TV Palhoça o Padre Sandro, vice do Arizinho na coligação PMDB, PT e DEM. Sandro, como é que tu vê a área de segurança do nosso município? O que tu imagina com relação a essa área? O que pode ser feito, além da Guarda Municipal, que já está sendo um dos maiores, ou do maior assunto tratado entre todos os candidatos? Claro que também é importante, mas na tua visão geral, o que tu acha que a segurança pública, já que faz parte do PT, né, e a segurança pública é dever do Estado, não só do município, né, como é que tu vê a segurança pública do município de Palhoça? Te garanto que é um caos, te garanto que é uma necessidade urgente, e te garanto que aqui mesmo na TV Palhoça a gente vive trancafiado a grade e a cadeado, porque temos medo de ficar de portas abertas. Ok, Everton, a questão da segurança pública, como você acabou de afirmar para nós, a segurança pública é um dever do Estado, mas também nós temos que procurar entender que o município ele tem também um dever diante da segurança. E por isso, uma das propostas que nós temos dentro da segurança é tornar eficaz a Secretaria de Segurança Pública Municipal e que ela se torne também uma secretaria também que cuide do cidadão. Que hoje não existe, né? Se eu não me engano. Eu acho que ela foi criada, mas efetivamente ela não está em funcionamento, né? Ela está criada de fato, de direito, mas de fato ela não está ainda com as tarefas que elas deveriam ser feitas, com as pessoas, com a logística que ela deveria ser feita. Eu acho que segurança pública, acima de tudo, quando falamos em segurança, é também investir nas áreas sociais, porque muitas vezes a gente pensa que colocar só a polícia na rua não adianta. A Guarda Municipal, você sabe mais do que eu sobre isso, você já foi militar, já esteve presente nessa realidade, botar Guarda Municipal na rua, trazer mais PMs para a rua, botar mais viaturas para a rua, com certeza não será a solução da segurança. No entanto, isso é fundamental, temos que ter, porque a sensação de segurança e as pessoas terem essa presença, ser atendidas na hora que são muitas vezes violentadas no dia a dia, quando eu falo violentadas no sentido de ter, como você disse, o seu estabelecimento comercial, a sua casa, a sua escola muitas vezes arrombada, enfim, por algum vândalo que queira levar algum pertence, é necessário que você seja atendido naquela hora. Então, segurança pública, eu acho que a Guarda Municipal na Palhoça, numa dimensão que temos a Palhoça, chegando aí provavelmente a 150 mil habitantes ou mais atualmente em Palhoça. Com certeza. É necessário que a Guarda Municipal ela seja efetivada no município, criada, mas que ela tenha muito claro qual é a tarefa dela. Eu acho que a tarefa da Guarda Municipal no município deve ser, acima de tudo, estar próximo dos prédios públicos. E quando eu falo prédio público, são as escolas, as bibliotecas, os postos de saúde, que nesses lugares nós tenhamos os guardas municipais para que eles possam atender, orientar a população. E que faz aquele trabalho de segurança ostensiva. Opa, eu estou vendo o guarda na minha frente. Isso mesmo, porque muitas vezes é o que a gente reclama em algumas cidades na nossa região metropolitana, que a Guarda Municipal se tornou simplesmente um mecanismo de passar as famosas multas. E o cidadão muitas vezes não consegue ter a Guarda Municipal como uma parceira. Não vê um espelho nela, né, de não segurança, né? Não vê como uma parceira, vê muitas vezes causando até constrangimento.
Então, é por isso que eu digo, criar a Guarda Municipal, efetivar ela no município, é necessário ter essa clareza. E aí a gente também entende que temos que ter as pessoas técnicas qualificadas para que isso aconteça. Segurança é uma necessidade, é um ponto que o governo, Ari Leonel e Sandro, vão tocar com muito carinho, e a população pode ter essa certeza. No entanto, os papéis têm que ser definidos. Eu acho assim que tu falou com bastante clareza e que me chama bastante atenção, e até como tu falaste, eu vivenciei essa área assim, durante quase 10 anos, não efetivamente nas ruas, porque fui militar do Exército, mas embora tenha feito bastante operações junto com a Polícia Militar, e a gente sente a necessidade, e até por ter o jornal, trabalhar no Primeira Folha, a gente está nesse dia a dia de assalto, de arrombamentos, de assassinatos. Infelizmente, isso faz parte do nosso cotidiano no meio da imprensa também. E assim, às vezes eu fico reticente quando a gente fala, não se consegue resolver o problema da segurança, não há vontade política. Nós vimos durante esses 30 anos a Palhoça sem delegacia. A cada semestre a gente vê uma reportagem que não tem um prédio para abrigar os infratores, não tem uma cela decente para que o camarada seja detido. Então assim, tu não acha que também é preciso, além do dever, ter muita vontade política de fazer isso acontecer, Sandro? Com certeza, Everton, acho que a questão... Tem que ser um comprometimento do camarada. Um comprometimento, e eu sempre digo, muitas vezes nós corremos o risco no processo eleitoral de irmos à busca de um chavão que anda muito comum. Não importa o partido que se está colocado, não importa, o que eu voto é na pessoa. Em parte, nós temos que buscar os candidatos que têm integridade, que têm ética, que têm moral. Sem dúvida. Mas a segurança, pelo fato dela ser papel primeiro do Estado, junto ao município, nós precisamos ter uma relação muito afinada com o processo político, como eu digo isso, com os partidos que compõem a prefeitura, com os partidos que compõem o governo federal, com os partidos que compõem o governo estadual. Por que eu digo isso? Porque aí sim você vai conseguir, como você diz, a vontade política é isso. É quando você consegue ter a relação partidária, e essa relação partidária exista um comprometimento político com o cidadão. Porque muitas vezes, se a gente correr o risco de eleger alguém que não tem essa relação política, a gente corre o risco também de ser fragilizado na nossa relação no dia a dia com as outras forças políticas ou com os outros entes da federação. E a população acaba sendo Estado, penalizada. E é a população que sofre com isso. Então, a relação política é fundamental, porque segurança, saúde, educação, também temos que tomar consciência que tem que ter a vontade política. E a vontade política é essa, é ter a boa relação, ter o bom trâmite entre aqueles que têm esse dever. E por isso que eu digo, Everton, assim, se nós olharmos as 3 candidaturas a nível de governo federal, eu, pertencente do Partido dos Trabalhadores, garanto para você que é a única chapa Ari Leonel e Sandro que vamos ter assim portas abertas, uma relação com o governo federal. Isso é fundamental. Tanto é que nós temos um projeto de criar um escritório ou até mesmo uma secretaria de relação institucional para que nós possamos ter essa relação sempre próxima e que nada daquilo que propõe o governo federal seja deixado de lado pelo governo municipal, ou seja, a eficácia de colocar o projeto lá e a eficácia de que ele se efetive aqui no município, Everton. Legal. Sandro, aproveitando o gancho de eficácia, de que não fiquemos aqui no município de Palhoça sem projetos para que se executem as ações, porque a grande dificuldade das administrações municipais é a questão do projeto. O camarada não tem projeto, a verba até vem, mas ele não consegue executar. Né? Como é que é a tua visão com relação à escolha dessa secretaria institucional, que seria um canal de comunicação federal municipal, né? Como é que tu vê a escolha desse secretariado? Porque a pergunta que eu fiz para o Arizinho foi justamente essa. É importante ter o político no cargo para que ele possa fazer aquele meio campo e ter a vontade política para que os partidos possam dialogar, para que os projetos possam andar, porque a prefeitura tenha seus projetos na Câmara aprovados. Como é que tu vê qual é a tua visão com relação à mobilização quando você vai mobiliar a tua administração? Anos anteriores, os vice-prefeitos não participaram.
A expectativa da população hoje, até dos próprios candidatos e dos próprios outros vices nas outras chapas, é que o vice, dessa vez, efetivamente, faça parte da administração. E eu te garanto que nos últimos 16 anos no município o vice não fez parte. Que acompanhei de perto. Como é que tu vê isso? Como é que vai mobiliar a prefeitura? Com político, com técnico? Os projetos vão ser executados se eles estiverem prontos para serem apresentados. Qual é a tua visão com relação a isso? Everton, a gente quer deixar claro para a população de Palhoça que nos assiste nesse momento, que nós acreditamos que, se nós dissermos aqui que vamos fazer um governo puramente técnico, é um governo que ele se torna inviável. Mas a população deve ter essa consciência, né? E aí nós temos uma clareza que é o seguinte, nos últimos anos, como você mesmo disse, na Palhoça, e aí eu falo a nível do próprio governo federal, volto aqui por causa que a gente tem o conhecimento, algumas coisas nós não conseguimos efetivar na Palhoça, porque nós ficamos com algumas cadeiras, com algumas secretarias, simplesmente do ponto de vista político. E eu sempre digo, o pior de tudo não é sempre o ponto de vista político, é o ponto de vista de apadrinhamentos. E esse apadrinhamento nos custou caro, porque alguns milhões em verbas não vieram para a Palhoça. Falta de projeto. Porque nos faltou a questão técnica. Então qualquer secretaria no município, e essa conversa eu sempre tenho feito no dia a dia com o nosso candidato a prefeito, Ari Leonel, que nós temos que equilibrar esses pontos de vistas. O equilíbrio do técnico e o político é fundamental. Nós somos hoje, a coligação são 3 partidos. É claro que nós vamos ter que buscar também a parceria da Câmara de Vereadores, dos futuros legisladores desse município. Só que aqueles cargos que a gente tiver que apontar os outros partidos para ajudar a construir conosco essa Palhoça com maior qualidade de vida, nós vamos pedir nomes e, acima de tudo, a cada nome pedido, nós vamos pedir junto a qualificação dessas pessoas. Ou seja, o cargo é político. Apresentando o cargo político, nós vamos também pedir que tenha junto dele a qualificação. E a qualificação para determinada secretaria, que seja de educação, da saúde, da infraestrutura, de segurança, que nós conversávamos anteriormente, é necessário isso. Então, é fundamental hoje um município como Palhoça, ele não pode ser administrado somente do ponto de vista do apadrinhamento e do ponto de vista do jogo de famílias. Palhoça ela tem que ser administrado do ponto de vista político seriamente e do ponto de vista técnico. É fundamental, Everton. Senão, nós vamos ficar para trás na história. Na história. É importante nós pensarmos isso. E também efetivar isso, né? Efetivar isso no governo. É importante ter o técnico, ter o político, mas ter o técnico é muito importante para que a Palhoça seja administrada realmente e efetivamente como deve ser feita a administração. Para frente e com rapidez e com segurança, porque quando se administra com segurança não acontecem problemas jurídicos, não acontece de vir a verba e essa verba acabar retornando à sua origem, né? Então o povo espera que realmente isso aconteça na próxima administração. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com o Padre Sandro, que está aqui batendo um papo super descontraído com a gente aqui na TV Palhoça. Voltamos já já. De volta com a Primeira Folha Entrevista, que recebe nos estúdios da TV Palhoça o Padre Sandro, que é vice na coligação do PMDB, PT e DEM, que disputa a eleição para a Prefeitura Municipal de Palhoça. Sandro, a gente já conversou sobre a saúde, conversamos sobre a segurança, falamos sobre a implantação de uma equipe técnica para a Prefeitura de Palhoça. A gente queria falar um pouquinho sobre a educação, que também faz parte da tua formação profissional, na tua área de trabalho, no teu dia a dia. A educação no município, assim como também no Brasil, é também um ponto bem preocupante
e que merece todo o carinho de todas as administrações. Como é que tu vê a educação e o que poderia ser feito para melhorar, para que as pessoas tivessem um nível de qualificação melhor dentro do município de Palhoça? Everton e telespectadores, eu acho que a educação, acima de tudo, é um ponto que sempre tem que ser discutida e rediscutida, e discutida e rediscutida. A educação nunca vai estar pronta. E que bom que é assim. Nós temos que pensar que a educação ela é um processo, porque ela trata com pessoas, e quando você trata na formação das pessoas, nós sempre vamos ter, a cada momento, a cada situação histórica, pessoas que estão dentro de uma outra visão de mundo, dentro de uma outra realidade. Do ponto de vista da educação, no município de Palhoça, é bom a gente entender, acima de tudo, que nós temos que dar um passo, que é trazer para o processo administrativo da Palhoça aqueles que são protagonistas número 1 da educação. E aí eu gostaria de falar diretamente para os professores e professoras, que acredito que nós vamos construir uma educação melhor à medida que nós possamos, enquanto administração pública, comprometer-se com os professores e os professores se comprometer-se de modo direto com a administração pública. Porque não adianta muitas vezes nós criarmos uma relação, eu sempre digo, de surdos. Fica o professor falando de um lado e os gestores da educação, a secretariado da educação, muitas vezes falando e um não ouve o outro. Então, a educação ela precisa dar esse passo. Porque quem entende o dia a dia da sala de aula, o dia a dia da escola, é aquele que vive com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E o administrador público, aquele que é o gestor da pasta da educação, ele tem que estar ouvindo esses para que possa entender como é que as coisas estão acontecendo no dia a dia. E para que isso, o gestor possa também ter as suas políticas eficazes em relação à educação. E a gente outro dia comentava e colocávamos numa mesa de conversa com o pessoal do PMDB que nós acreditamos que nós podemos dar um passo na educação, que é criar uma comissão tripartite no município. O que seria isso, Everton e telespectadores? Seria uma comissão constituída por professores, os gestores públicos, que é o secretariado, os gerentes, os diretores de escola, que estão mais próximos da gestão, e os pais. E essa comissão tripartite de conversa, de diálogo, ela vai, durante todo o ano escolar, durante toda a gestão, estar discutindo a educação. E discutir a educação em todos os seus aspectos. O aspecto estrutural, o aspecto da aprendizagem das nossas crianças, o aspecto curricular, e, acima de tudo, também os aspectos também salariais dos professores. Que a gente não espere que as coisas cheguem ao extremo da necessidade para que a gente possa discutir. É necessário na educação, e a educação se faz através do diálogo, da relação que nós tratamos com pessoas. E não pode-se pensar uma gestão pública na educação sem ouvir as partes diretamente envolvidas. Por isso, a nossa proposta é que essa pasta ela seja olhada com muito carinho, e que se crie, acima de tudo, esse diálogo entre pais, professores e os gestores. E a proposta número 1, que a partir do próximo ano, o próprio governo federal vem com toda a força, que é a proposta do governo Dilma, do nosso governo do PT, é cuidar da primeira infância. E Palhoça tendo, com certeza, Ari Leonel prefeito, Sandro como vice, o canal direto com o governo federal, nós vamos investir pesadamente com projetos que queremos assinalar junto ao governo federal para o investimento na primeira infância. As creches, que elas sejam creches verdadeiramente municipais, sejam atendidas pelo município. E é um déficit bastante grande dentro da cidade, certeza, né? Com certeza. E o pouco que temos ainda, eu sempre digo, que são as creches particulares comunitárias, que ninguém entende isso. E que estão conveniadas com a prefeitura? São conveniadas com a prefeitura. Então, a prefeitura precisa assumir para ela essa responsabilidade direta. E, a partir do próximo ano, vamos ter isso, esse comprometimento. O projeto Primeira Infância do governo federal, ele vai ser colocado de modo muito integrado com o próprio poder público, para que a gente possa ter, em cada lugar desse município, em cada região, olhando a realidade geográfica do município, onde que temos as maiores carências das mães, ter
que deixar os seus filhos, e esses filhos ser cuidados e ser também alfabetizados e cuidados. Porque nós não queremos também que se torne creche somente no lugar onde as crianças sejam colocadas. Depósito, né? Isso, Depósito, elas possam ser... Qualidade, né? Isso mesmo, Everton. Acima de tudo, ser crianças que possam ser educadas. A educação tem esse compromisso de cuidar e educar. Educar e cuidar. Não simplesmente cuidar. Legal. Eu tenho colocado para todos os candidatos a vice e a prefeito que uma das ações que a administração atual fez e que é significativa, né, e reconhecidamente por todos, tá, é a FMP, a Faculdade Municipal de Palhoça. Outra hora estava na prefeitura e um funcionário, que agora não me recordo o nome, me pediu uma coisa e eu achei bem interessante. Falou assim: Everton, tu tem o contato com os candidatos a prefeito e tal, nós, funcionários públicos, nós gostaríamos de nos qualificar, nós gostaríamos de estudar, e a gente tem na cidade uma faculdade municipal, será que não haveria possibilidade de a gente abrir um canal para que a gente pudesse ir direto ao ensino superior? Então, eu acho bem interessante, né? Como é que tu avalia a faculdade municipal e quanto ela pode ser importante para a qualificação daquele funcionário municipal que está lá no dia a dia para atender melhor a população? A FMP, na atual Palhoça, eu acho que ela tem uma tarefa fundamental, e aí eu gostaria até de voltar contigo, que você me fez me lembrar bem, a FMP, que algumas pessoas dizem, nós temos que investir nas creches, temos que investir no ensino fundamental, para que o município gasta, tem custo com a FMP? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: a FMP, do meu ponto de vista, que estou próximo do processo educacional, ela é fundamental para as nossas creches, ela é fundamental para o nosso ensino fundamental, porque a FMP ela vai ter, e a gente sabe já que ela já tem essa tarefa, mas ela vai ser aprofundada nessa tarefa, de ela qualificar o profissional da educação, quadros, né, do município, né? Lá na educação infantil, qualificar mais o nosso professor de ensino fundamental. Então a FMP ela tem um compromisso direto com a educação infantil e com o ensino fundamental. Ela não exclui o gasto que se tem com ela, o custo dela, ela não exclui a educação infantil e o ensino fundamental. Pelo contrário, ela qualifica. E aí essa pergunta que você fez, eu acho que é fundamental isso. Isso não tem nem que ser discutido. Eu acho que isso tem que ser um projeto que vocês têm que encampar. Isso. E agora eu estou brigando pelo funcionalismo público de Palhoça. E não tem nem que ser discutido, eu acho, por nenhuma das três candidaturas. Não. As três candidaturas têm que abraçar a FMP, e nós temos que sim ter profissionais. O nosso funcionalismo público, eu sempre digo, o salário é fundamental. É claro, porque nós precisamos no dia a dia alimentar as nossas famílias, precisamos estar cumprindo com os nossos deveres financeiros, tudo isso. Mas, acima de tudo, um funcionário que, como você disse, que quer ser qualificado, se você consegue dar isso para ele, você está dando motivação para ele, você está dando força para ele, enfim, você está fazendo que ele se torne alguém que tenha uma outra visão de mundo e nos ajude a ter essa nova visão que nós queremos ter da Palhoça, enquanto uma Palhoça com maior qualidade de vida. E ele vai entender isso quando? Quando ele conseguir abrir o horizonte dele, além da mesa dele, abrir o horizonte dele, além da rotina dele do dia a dia. Ele aprender que existe um comprometimento maior dele com a Palhoça, com a região metropolitana e com o próprio mundo. E o ensino, a educação nos abre para isso. Então, FMP, ela é fundamental para a educação na Palhoça. E repito aqui, para a educação infantil, para o ensino fundamental. E, acima de tudo, fundamental para que tenhamos servidores públicos mais qualificados, mais empenhados e mais comprometidos com você, que é cidadão que nos assiste nesse momento. Então é um compromisso. Compromisso assumido com você, Everton, e com a população que nos assiste nesse momento. A FMP será com certeza prioridade. A gente tem conversado com alunos da FMP, com a própria reitora, a Mariá, pessoa muito simpática, com muita competência, tocando. Faz realmente um brilhante trabalho. Um grande trabalho. Se diga. Legal. Sandro, a gente vai para o último intervalo comercial. Já já a gente volta.
De volta para o último bloco do Primeira Folha Entrevista, que recebe hoje nos estúdios da TV Palhoça o Padre Sandro, que veio bater um papo super descontraído e apresentar suas propostas, a sua visão de Palhoça para a próxima administração municipal. Sandro, a gente está no último bloco, né? Eu gostaria de, antes de encerrar, né, e tratar também de um assunto assim que eu acho de extrema importância para o cidadão de Palhoça, né? O relacionamento político, a gente falou um pouquinho no início, né? Mas qual é a tua visão assim do relacionamento? Uma coisa que ficou tão obscura nesses últimos anos, relacionamento Câmara, Prefeitura. Como é que tu enxerga essa tua visão? Quando tu falou em criar uma pasta institucional para ter um canal federal, municipal, estadual, qual é a tua visão de administração Câmara, Prefeitura Municipal de Palhoça? Nós precisamos unir todos. Porque esse é o grande gargalo para se conseguir fazer as coisas, né, Sandro? Nós precisamos unir todos em prol da Palhoça. E quando eu digo unir todos, Everton, acima de tudo, os nossos legisladores, que são os nossos vereadores, eles têm que estar próximo da prefeitura, do poder executivo, que é o prefeito, o vice-prefeito, e o vice-prefeito e o prefeito também estar próximo deles. E próximo, para que tenhamos, acima de tudo, colocado sempre na mesa quais são os projetos que vão atingir diretamente, qualificar e dar mais qualidade de vida à população palhocense. O Partido dos Trabalhadores, Everton, ele tem uma experiência que muitas vezes as pessoas colocam simplesmente num papel, mas não entendem o que é isso. Eu vou te falar de uma coisa aqui rápida, espero que tenhamos tempo aqui para explanar ele de modo muito rápido, mas sucinto, que é o orçamento participativo. Muitas vezes a gente pensa que orçamento participativo é simplesmente chamar a população e dizer aonde vai ser investido o dinheiro. Não, o orçamento participativo, eu falo Partido dos Trabalhadores porque é uma iniciativa que foi criada pelo Partido dos Trabalhadores, que foi criada a partir das bases sindicais, das bases de classe, as bases não governamentais, que são as ONGs. E a experiência que se tem a nível de Brasil é tentar fazer que o poder legislativo e o poder executivo estejam muito próximos. Como é que acontece isso? Você vai criar um processo de consultar a população naquilo que são as necessidades mais básicas ou aquilo que a população precisa mais. Chama-se o corpo técnico da prefeitura e junto com a população, depois de ter pautado a população, ter pautado quais são as necessidades, a gente chama o corpo técnico, ver qual é a viabilidade técnica de executar naquilo que foi solicitado pela população. E depois se volta à população de novo dizendo o seguinte, tecnicamente é possível fazer. Orçamentariamente, o dinheiro é possível fazer. Porque o orçamento participativo não é enganar as pessoas. É fazer que as pessoas participem efetivamente. E participar efetivamente é você dar sua opinião e a prefeitura também voltar no feedback para que ela possa dizer se é possível ou não. E, sendo possível um projeto, vamos pegar o exemplo, temos que fazer, a gente sabe ali que na região do Alto Aririu tem lá uma região que precisa fazer uma grande galeria lá, que é a captação de águas da chuva. Nós vamos lá com o corpo técnico, é possível. E faz-se esse projeto e manda ele para a Câmara de Vereadores. E mandando para a Câmara de Vereadores, a relação se torna um pouco diferente aí. Eu vou chegar ao que eu quero dizer. Que a gente vai dizer lá para o vereador, e o vereador também lá daquela região, ele vai ter que participar do orçamento participativo junto com aquela população que escolheu que aquela galeria de captação de água pluvial tem que ser feito. E aí, o que acontece? Nós vamos dizer assim, olha, para os demais vereadores, talvez que não queiram ter participado do processo, esse é um projeto que veio da comunidade lá, estou dando aqui o exemplo do Alto Aririu, que era essa galeria de captação da água. E aí nós vamos dizer para eles, o projeto é esse, uma pasta ou uma diretoria institucional vai ter essa função técnica também de sentar na mesa junto aos vereadores, mostrar para eles que foi fruto de uma participação da comunidade, que a viabilidade técnica é possível, que a viabilidade orçamentária é possível, e mostrar para os vereadores, esse é um projeto que a população de determinada região está pedindo. E nós estamos pedindo que vocês dêem a sua contribuição na melhoria
e análise também legal do projeto para que ele seja aprovado. Então eu acho que aí, quando a gente conseguir envolver mais a população junto ao Poder Executivo e junto à Câmara de Vereadores, a gente vai ter uma relação muito mais às claras, que é muito importante na minha visão, para legisladores e executivo, e as coisas possam andar efetivamente. Então isso, Everton, é um dos passos do orçamento participativo. É um sonho. Não é sonho não, Everton. É um sonho. Em alguns lugares desse Brasil, o governo do PT já fez realizar. E nós, junto com o governo do PMDB, nós estamos lançando esse desafio. Tanto é que essa coligação que aqui está, PMDB, PT e o DEM que está junto também, uma das coisas no documento que nós entregamos diretamente à executiva do PMDB e junto ao próprio candidato do PMDB, o Ari Leonel, está lá essa proposta, que se efetive o orçamento participativo de modo integral. E de modo integral é isso. Então, essa relação Poder Executivo, que é o prefeito, com o Poder Legislativo, que são os vereadores, ela vai se tornar mais às claras quando você chamar a população para participar. E isso o governo do PT tem provado que é um sonho, que é a realidade também em alguns municípios nesse Brasil. Eu acho super interessante essa tua explanação e esse teu projeto. Eu, particularmente, conheço um projeto de sistema participativo que é aqui da Grande Florianópolis, que é o de Biguaçu. Ele foi criado justamente no governo do Tuta, que era do PMDB, que é do PMDB, que está novamente concorrendo à eleição. E a gente percebe que o grande problema é os partidos. O camarada não se entende, é do PMDB, do PSD, do PSDB, e aí esse projeto que seria, como tu falou, um sonho, porque se isso na prática funcionar, o município ganha efetivamente, porque o projeto já sai para a Câmara, elaborado pelo corpo técnico, aprovado pela população, basta o quê? Que a Câmara aprove. É um sonho, né? Espero que efetivamente tu consigas incutir na cabeça daqueles que estiverem do teu lado para que isso realmente funcione e aconteça. Mas, Sandro, aproveitando, a gente tem mais alguns minutos aqui, eu gostaria que tu passasse também para a população e acenasse para ela com relação do crescimento industrial do município. O que tu vê e como é que tu imagina daqui para frente um novo desenvolvimento? Porque Palhoça cresceu muito. Quem não conhece o município, Sandro, talvez agora, nessas tuas andanças em busca de voto, tu deva estar conhecendo as áreas industriais. Palhoça cresceu de uma forma assustadora. Nós temos 8 áreas industriais, onde nós temos todo tipo de serviço. Como é que é a tua visão para o crescimento industrial, comercial, empresarial para os próximos 4 anos? Everton, só gostaria de voltar lá à questão do orçamento participativo, mais um lembrete que você lembrou do governo de Biguaçu, Tuca, né? Tuta. Ele implantou esse projeto. Ele implantou. E lembro para você que ele implantou esse projeto quando o PT foi vice do governo PMDB lá. Exatamente. O João José, junto com o pessoal lá, que ajudou a implantar o orçamento participativo. Eu conheço bem o orçamento participativo, Isso. que eu participei em vários eventos. É fantástico. E a população se mobiliza. E lá nós éramos vice e o PT ajudou a implantar esse processo lá. Mas voltamos aqui à sua pergunta anterior, que é a questão do crescimento industrial, comercial do município. Everton, um testemunho lá na Guarda do Cubatão, que a gente ouviu faz uns 10 dias, numa reunião com um grupo de famílias, e a gente, claro, nessa tarefa de pedir o voto para o eleitor, era uma rua que ainda não estava calçada a rua. E um jovem nos abordou e disse o seguinte assim, olha, vocês estão vendo aí que a nossa rua não é calçada. Mas uma das coisas que aconteceu no nosso município foi que nos últimos anos eu não preciso mais em Florianópolis comprar um tênis, eu não preciso mais em Florianópolis para fazer várias coisas que eu tinha que ir em Florianópolis para fazer. Eu tenho tudo isso no nosso município. Então ele dizia assim, olha, a minha rua não está calçada, mas fique tranquilo que o meu voto vai ser para o 15. Vai ser Ari Leonel, por causa que eu entendo que o município cresceu. E aí, isso que você disse também, andando pelo município, visitando também os nossos empresários, empreendedores do município, eu acho que o crescimento houve, está aí, não tem como negar. O próximo governo, independente de quem seja, tem um compromisso com a classe empreendedora do município.
e aqui eu falo o comerciante, as indústrias, enfim, os serviços que são prestados nesse município, que é criar a infraestrutura para que as nossas empresas continuem crescendo. A contrapartida do governo municipal, do governo, para que o município continue crescendo. Porque o empreendedor, você que é empresário, você deu a sua contrapartida. O município, é claro, também para o orçamento, muitas vezes que não deixa acontecer, mas é necessário que a gente invista mais. Nós vamos buscar isso junto ao governo federal, junto ao governo Dilma, a nossa contrapartida e investir pesado na infraestrutura do município. Que é o que realmente o comerciante, o empresário, aquele que presta serviço, sente que precisa realmente. A gente vê, eu vou só citar um exemplo para ti aqui. Semana passada a gente esteve fazendo uma reportagem na área industrial ali no Bela Vista, que fica atrás das fábricas de barco ali. Ali tem uma área industrial, uma reta ali que tem várias empresas ali, várias prestadoras de serviço, e eles estão com uma dificuldade, que todo município tem, mas Palhoça também tem, que é o caminho, é a estrada para... É ruim o acesso, né? Então efetivamente precisa se investir muito em infraestrutura para que o próprio empresário tenha condições de se locomover e sair rapidamente da sua empresa. Mas Palhoça cresceu muito e eu acho que as próximas administrações vão ter uma dura tarefa de manter o crescimento, porque ainda há a possibilidade de crescer muito nessa área, né? E reestruturar tudo que está aí. É uma tarefa muito difícil na minha visão. Com certeza, Everton. Eu gostaria de dizer para a população que nós temos dito, quando é possível, que nós temos nos nossos portais escritos hoje, que é o seguinte: Palhoça, a cidade que mais cresce em Santa Catarina. E como você acabou de afirmar, essa é uma verdade, é uma realidade que está aí. O governo, Ari Leonel, Sandro, como vice, nós temos um compromisso de dar um passo além. E nós queremos, com certeza, no futuro muito breve, ter escrito nos nossos portais um outro lema: Palhoça, a cidade com maior qualidade de vida de Santa Catarina. E quando a gente fala qualidade de vida, é isso. É ter infraestrutura viária, infraestrutura de educação, infraestrutura de lazer, infraestrutura de segurança. Então, se hoje nós temos uma Palhoça que cresceu, o próximo passo, depois desse crescimento, é o compromisso do poder público de ter escrito nos nossos portais, nos orgulharmos de sermos palhocense, onde vai estar escrito quando as pessoas passarem pela BR, onde as pessoas vierem nos visitar, Palhoça, a cidade com maior qualidade de vida de Santa Catarina. E eu sempre digo que as ações valem mais do que as palavras. Isso também está escrito em alguns portais aí pela cidade. Sandro, a gente está chegando ao final do programa. Foi um prazer ter te recebido aqui no estúdio da TV Palhoça. Esse papo foi super agradável. Tenho certeza absoluta que você que está aí assistindo essa nossa conversa, esse nosso diálogo, apresentando essas propostas, essa visão muito inteligente da parte do Sandro, né? Eu gostaria de deixar as câmeras da TV Palhoça para que tu passe a tua mensagem final, né? E que tu faça as tuas considerações finais direcionados aos telespectadores e internautas da TV Palhoça. Fica à vontade, Sandro. Everton, em primeiro lugar a gente quer agradecer o convite da TV Palhoça. Os meios de comunicação com certeza são fundamentais para que o município também continue crescendo, para que o município tenha qualidade de vida, para que as informações cheguem mais rápido para você que está nos ouvindo. Então fica aqui o nosso agradecimento desde já à TV Palhoça, Everton. E gostaríamos de dizer a você, telespectador que está nos assistindo, o internauta que está nesse momento também tentando acolher e colher alguma informação sobre aqui os partidos, os candidatos, nós gostaríamos de dizer para você que Ari Leonel e Sandro na prefeitura, nós iremos a partir de 1º de janeiro de 2013 criar sim essas condições, essa perspectiva de termos uma Palhoça onde os gestores de todas as pastas sejam acima de tudo qualificados para que a nossa Palhoça continue crescendo e crescendo agora com qualidade de vida. E gostaríamos de dizer também que a sintonia do Partido dos Trabalhadores, tudo aquilo que é sonho do Partido dos Trabalhadores, que é um mundo mais humano, um mundo onde as pessoas possam ser sempre mais levadas em conta, ele continua
sendo colocado aqui no município de Palhoça. Então, se você também faz parte do Partido dos Trabalhadores, aposte nessa proposta de que podemos ter uma Palhoça com maior qualidade de vida. E por isso, nós queremos pedir que no dia 7 de outubro você vote. Vote no 15 para prefeito, vote nos vereadores do 13, que é fundamental para nós também, vote também nos vereadores do 15, para que a gente possa, acima de tudo, assumir a administração e ter as condições políticas de fazer que a Palhoça seja o município com maior qualidade de vida de Santa Catarina. E por isso, nós contamos com o voto de confiança seu. E lembro, o voto de confiança é aquele que depois você pode cobrar de nós as ações e queremos também com você construir essa Palhoça. E uma Palhoça por inteiro, uma Palhoça para todos. Obrigado a você que nos assistiu. Legal, Sandro, obrigado. Quem não conseguiu assistir toda a entrevista com o Padre Sandro, pode acessar no www.tvpalhoca.com.br. Lá, no ícone vídeos, você vai encontrar esse programa à sua disposição a qualquer momento. Você também pode assistir esse programa através do Facebook, /Primeira Folha, onde também você vai encontrar todo o programa lá no Facebook. E lá você vai poder fazer seus comentários e trocar algumas ideias até com o Sandro, porque tudo que acontecer lá, tenho certeza que ele também está ligadinho lá no Facebook e vai poder responder para você. Então, muito obrigado pela audiência, valeu, até a próxima. Tchau!